Oi, pessoal, tudo bem? Então, estamos de volta aí a mais uma aula, né? Aqui nessa disciplina Pesquisa e Inovação Tecnológica no Agronegócio. Essa disciplina é voltada para vocês, futuros gestores do agronegócio. Né? Para quem está assistindo a aula pela primeira vez, me chamo Carlos Vergara, meu e-mail está logo abaixo. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo por e-mail que está aí, ou então pelo próprio APA, né? Então, vamos adiante. Então, aqui vocês... Este é o meu canal do YouTube, né? Canal Redigir Árvore. Também tem um blog associado a esse canal, onde eu escrevo texto. Inclusive, eu tenho 3 textos para postar lá nesse canal. Então, quem tiver interesse, né, na área de solos, de controle de pragas, e inovação, né, de pesquisa e inovação, que é o nome da disciplina, acompanhe o canal. Né? Até porque vocês vão ver que vocês vão encontrar nesse canal aí é exclusivo daí, né? Algumas coisas são muito voltadas à inovação mesmo e à pesquisa, como vocês vão ver quando acessar o canal. Então, para quem seguir aí, seja bem-vindo ao canal. Okay? E lá no canal, a primeira coisa sobre inovação que vocês vão encontrar vai ser esse aplicativo aí chamado Desodificador, né? Para que serve esse aplicativo Desodificador, né? Então, você tem água, você tem plantas. Se você tem plantas, você precisa irrigar as plantas, né? Só que alguém de vocês já se perguntou se a planta precisa de água de boa qualidade, assim como nós, seres humanos, precisamos de água de boa qualidade. E muitas das vezes nós não nos perguntamos sobre isso, né? Mas a água que a gente aplica na planta, a gente precisa saber a qualidade, não só pela planta, mas também pelo solo. Então, por exemplo, se você aplicar água de péssima qualidade no solo, ou se você fornecer água de péssima qualidade para a planta vai morrer. Só que o solo não morre, o solo também morre, o solo morre. Ele vai se transformando pouco a pouco no que a gente chama de solos alomórficos, né? Então, por isso que esse aplicativo aqui, ele avalia a qualidade de água, da água de irrigação, que é a água que você vai aplicar para a planta, e também avalia a qualidade do solo. Vai te dizer se o seu solo ele está com uma tendência a se transformar em um solo alomórfico, e se estiver, ele já vai te preconizar um manejo para que você evite essa evolução do solo a um solo alomórfico. Solo alomórfico, para quem não conhece, temos esse prefixo alo. Alo quer dizer sais, né? Mórfico quer dizer transformação. Então, são solos que estão em transformação para solos salinos. E pior ainda, para solos com problemas de sodicidade. Então, é um problema gravíssimo. Okay? Então, baixe esse aplicativo, você vai pagar apenas R$ 7,49 e vai usar pelo resto da vida esse programa. Entendeu? É o contrário. Eu que passo a ter mais trabalho, né, para atualizar o programa, e você não. Você adquiriu o programa, usa ele o resto da vida. É diferente do que você acontece aí com o uso dos programas aí, de outros aplicativos, principalmente esses de empresas grandes, que eu não vou falar aqui para não criar conflitos de interesse. Essas aí não, o que você acontece? Você paga toda hora, e muitas das vezes você não tem nem outra alternativa, né? Isso está dentro aí do que a gente vai discutir nessa aula sobre o monopólio do conhecimento. Porque um aplicativo, esse Desodificador, nada mais é do que uma reunião aí de conhecimento, pesquisas que não são só minhas, mas são de outras pessoas também. Ok? Então, baixem aí, né? R$ 7,49 pelo resto da vida. Quanto é que custa isso? Sempre você vai fazer o manejo do seu solo utilizando esse aplicativo. Será que vale a pena isso para mim? Porque é mais um serviço social, é só para a gente ter a manutenção, para a gente cobrir os gastos que tivemos durante a confecção desse aplicativo, e nem vamos conseguir. Nós vamos seguir aí com a aula. Okay? Então, eu deixei lá na vossa sala
no fórum 2, a pergunta era a seguinte: o saber pode ser inteiramente ensinado? E aí tinha, por quê? Né? Então, essa pergunta eu deixei propositalmente, né, para ver se vocês estavam acompanhando as aulas ou não. Pelo que eu vi das mensagens, das postagens que estão ali, ninguém fazia. São poucos. Eu não sei se tem alguém assistindo a aula, porque eu vou ver todas essas postagens hoje, que já fechou a atividade, vou ver. Algumas que eu vi muito fora de contexto, percebi que não estão acompanhando as aulas, né? Já vou aconselhando vocês aos poucos, acompanhem as aulas. No início de junho, nós vamos ter uma avaliação pelo AVA, não há conversa, vocês não vão poder me perguntar o que é isto, o que é aquilo. A prova vai ser igual. Hoje não conseguimos falar com ninguém nas lojas aí, nas lojas virtuais, vai ser desse jeito, você não pode se comunicar comigo. Se você tirar 0 é 0, uma conversa, o sistema computa isso e acabou. Então, se você não estuda, vai tirar 0, acabou. Então, eu estou fazendo essa campanha em todas as aulas: estudem, perguntem, vejam os vídeos, tomem nota, não adianta só ver o vídeo, tem que anotar as coisas. Se você ver o vídeo e não anotar, na hora da prova você vai ter que ver todos os vídeos, isso é inviável. Tem que fazer as anotações, ok? Igual você assiste um vídeo do YouTube, né? Toda hora que você precisar da mesma coisa, você vai lá de novo, assiste 1000 vezes, e aquilo às vezes nem compensa. Por isso que tem que ter um caderno e anotar as coisas, mas as pessoas só querem tirar fotos e acham que estão sendo espertas, é burrice, ok? Então, a resposta era o seguinte: não. Você ia dizer não. O saber pode ser inteiramente ensinado? Não. Ponto. Né? Mas o mais importante era a justificativa, que se você me diz não e não sabe justificar, e eu falava isso na aula passada, é 0, é 0. Então, quem não justificou é 0. Então, por que não? Por que a resposta é não? Porque não é possível traduzir em conhecimento todo o saber que um profissional pratica. E eu justifiquei, exemplifiquei isso de N maneiras, não vou voltar a isso de novo, né? Então é isso. O saber pode ser inteiramente ensinado? Não. Por quê? Não é possível traduzir em conhecimento todo o saber que um profissional pratica. Ponto. Bem curta a resposta, sem enrolação. Quem não escreveu isso é 0. Então, retomemos aqui a nossa aula. A nossa aula vai continuar a partir aqui do capital humano, né? E falando de novo nos fóruns, vou já colocar outro fórum. Sigam rigorosamente o que eu estou falando, porque é uma forma de vocês estudar. Não adianta tentar me enganar ali com textos da inteligência artificial, que vai ser, a nota vai ser 0. Okay? Então, vamos lá, o capital humano. Isso aqui eu já tinha falado, só para a gente resgatar. Então, o capital humano, o que é? É uma pessoa, é aquele empregado comprometido e motivado na empresa. Isso é capital humano, é capital da empresa. Se você não é comprometido e não é motivado na empresa onde você está, você só está dando prejuízo ali no cenário atual para a empresa, para o mercado, para a loja, né? Você não é um capital humano, né? Ok? Então, você é uma pessoa comprometida, você não é uma pessoa comprometida, você é uma pessoa comprometida e motivada, e só vai lá, fica 1 hora, é capital humano. Você não é uma pessoa comprometida, você fica lá na loja, no mercado, na fazenda, você chega lá 7 horas, né? Almoça 1 hora, né? E depois sai lá às 18 horas. Mas você não é uma pessoa comprometida, nem motivada, você não é capital humano, né? Então, capital humano, espero que isso tenha ficado bem claro para você, né? E o que é vocês mesmos? Vocês podem não gostar disso no vosso setor de trabalho, podem achar isso exagero,
ok? Mas vocês depois vão fazer isso mesmo, porque o mundo está caminhando assim, né? Então, o que vocês, como gestores de agronegócio, vão exigir, né, do empregado? Vocês vão exigir que o empregado seja um empresário da força de trabalho. O que significa ser empresário da força de trabalho? Né? Que ele providencie sua própria formação, seu próprio aperfeiçoamento, seu plano de saúde, né? Para poder responder pela rentabilidade, né, do seu trabalho. Okay? Então, essa está sendo a tendência. E vocês muito dificilmente vão sair desse trilho. O que tem que se fazer? Isso é bom? Não é bom. O que tem que ser feito? A gente tem que mudar isso uma hora, né? Não dá para a gente continuar desse jeito aqui. Isso aqui chega a ser desumano, né? Ok? Mas vamos seguir aqui. Já falamos disso, discutimos nas outras aulas, não vou perder muito tempo. Então, vamos entrar aqui na economia do conhecimento. Nós estamos caminhando já para um desfecho dessa crise do conceito de valor, né? Então, vamos resgatar aqui o que é a economia do conhecimento. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que o conhecimento tornou-se a principal força produtiva. Por isso, pela sentença aí, parece que isso não está muito claro, mas vocês vão ver quando eu der exemplo mais para frente, né? Mas o conhecimento tornou-se a principal força produtiva. Não é mais o ser humano. O ser humano é um acessório da máquina. Eu só preciso ligar o celular para ele funcionar. Eu não preciso estar aqui com o celular na mão. O celular ligado, eu mesmo, sem querer, aperto em algum aplicativo ali. Vocês mesmos, sem querer, apertam em algum aplicativo. Você não tem controle mais de onde você aperta. Você está tão automatizado, né? Está sendo usado pelo celular a ponto de você apertar no Instagram inconscientemente, no Facebook. E quando você vê, está no WhatsApp. Você não tem mais o controle nem do seu próprio dedo. Por isso que falam, se afaste, tem que ter uns minutos sem o celular. E você basta ligar ele está trabalhando aqui. Você não está lá, mas está passando, ele está fazendo todos aqueles algoritmos. Algoritmos é o quê? É o conhecimento. Foi aglutinado ali em vários algoritmos. E o celular é simplesmente algoritmo, né? Essa interface que a gente vê são algoritmos. Né? Vários. Esses algoritmos aí, o que estão fazendo? Estão trabalhando lá. Daqui a pouco te notifica, te manda a mensagem, ele está trabalhando. Então, o conhecimento, se os algoritmos estão trabalhando, então o conhecimento está trabalhando. O conhecimento é a principal força produtiva. Estou dando exemplo do celular, mas é isso. Idem um computador, né? Idem o próprio carro. Você está aí com um carro mais moderno, você só aperta um botãozinho, nem precisa virar o volante. O volante vira com a força produtiva do conhecimento, que é o algoritmo ali que vai conduzindo o carro. Você está perto de um Uber. Quem que te conduz? É o conhecimento. Esse conhecimento está ali camuflado na forma do Google Maps, né? Isso é o conhecimento. Ok? Então, o conhecimento é a principal força produtiva. E nós, seres humanos, nos tornamos acessórios, meros acessórios. Então, a economia do conhecimento é a principal fonte de lucro e de valores de lucro. Essas grandes empresas aí que estão aí, a Google, a Facebook, YouTube é YouTube. Ali.
como é que o YouTube vive? Vive pela economia do conhecimento. Você posta um vídeo e o YouTube lucra, né? Você posta um vídeo ensinando alguma coisa para alguém, quem lucra? Você não ganha nada, o YouTube ganha. Okay? Então, e veja, o YouTube é um bom exemplo. Você quer tudo, quer fazer um macarrão, você vai lá no YouTube. Quer fazer um feijão, você vai lá no YouTube. Você quer arrumar um varal, você vai no YouTube. Você quer arrumar uma torneira, vai no YouTube. O que é isso? É conhecimento que está lá. Conhecimento. Mas quem que lucra isso? A pessoa que postou o vídeo? Muito pouco. Tem canais lá, o meu, por exemplo, aí, que está aí, mostrei para vocês, não lucra nada com isso, né? Porque não tem inscritos suficientes para lucrar. A gente só tem um trabalho voluntário. Okay? Então, essa é a economia do conhecimento. Então, nessa economia do conhecimento, o valor de troca de mercadorias, prestem atenção, o valor de troca de mercadoria é determinado não mais pela quantidade de trabalho socialmente necessário. Exatamente o que acontece. O valor de troca de mercadoria é determinado não mais pela quantidade de trabalho socialmente necessário. Você, por exemplo, você tem um vídeo de 10 minutos no YouTube, quanto de trabalho você fez? Quantos livros você leu? Quantas viagens você fez? O que aí, se porventura seu canal ganha alguma coisa, será que o YouTube paga isso tudo que você fez? Não. Então, o valor de troca de mercadorias não é mais determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário. É determinado pelo conteúdo de conhecimentos, né? Para você elaborar vídeo de 10 minutos, você vai ter que ter um bom conteúdo de conhecimento, de informações, de inteligências gerais. Né? Inteligências gerais são inteligências sociais. Né? Você está com seus pais, seus avós, você está adquirindo inteligência geral. Está com a sua esposa, seu esposo, você está adquirindo inteligência geral. E aí a mercadoria passa a adquirir essas inteligências. E depois, com esses conhecimentos, informações, inteligência, a mercadoria é colocada lá no YouTube, por exemplo, ou no Instagram, ou no Facebook. Né? Vocês mesmos postam aí, né? A mercadoria, no caso de vocês que não têm canal, é o quê? É o seu dia a dia. Você está aí na igreja, você posta. Você está jogando um esporte, está praticando algum esporte, está na academia, você posta lá. Né? Aí, quanto tempo você demorou malhando na academia? Foi treinado pelo seu personal. Quando você é treinado pelo personal, você envolve conteúdo de conhecimentos, de informações e de inteligência em geral. Né? E aí você fica com aquele belo corpo e você tira uma foto, posta para o Instagram, e o Instagram joga um anúncio em cima daquela foto. E você não recebe nada, mas o Instagram recebe. Quanto que recebe? Não se sabe, depende da empresa. Tem empresas que pagam milhões, outras pagam talvez bilhões, né? E outras pagam menos, milhares, né? E assim vai. Né? E os que têm pouco pagam também um pouquinho, e ela vai tirando de todos ali, de você que postou aquela foto, não tem nada, o seu esforço para malhar não vale nada. Né? E na hora que você prepara um buffet, você arruma aquilo, passa o dia, chega de manhã logo cedo, arruma aquilo tudo, sai à noite,
trabalhando, tira aquela foto, posta no Instagram, no Facebook, ou filma aquilo para ensinar alguém lá no YouTube. Pronto. Esses canais se apropriam dessa sua postagem, jogam anúncios ali de grandes empresas, ganham valores milionários, bilionários, e você, nada. Então, a sua mercadoria, que é uma mercadoria, aquela sua foto, sua postagem, algum tutorial é uma mercadoria, né? O valor de troca dela não é mais determinado pela quantidade de trabalho socialmente necessário. Para o YouTube, por exemplo, vai valer um conteúdo de conhecimentos, vale muito, de informações, de inteligências gerais. Você quer fazer aí algo cômico, né? Você vai ter inteligências gerais envolvidas nisso. Ok? Então, acho que isso já ficou bem claro aí. Qualquer dúvida, coloquem lá no APA. Vou abrir lá um aviso para tirar do. Então, vamos. Enquanto o trabalho de produção material, né? Enquanto o trabalho de produção material, não é imaterial, é mensurável. Na verdade, a gente pode dizer aqui, trocar o verbo. Enquanto o trabalho de produção material era mensurável em unidades de produtos, ou unidades de produtos produzidos por unidade de tempo, né? Então, por exemplo, quantos bolos eu produzi em uma hora, né? Aí o trabalho era mensurado, o trabalho de produção material era assim auferido, né? Quantos sacos de café eu colhi por hora, né? Quantos quilos de café eu colhi por hora, né? Quantos hectares eu lavrei por hora, né? Era assim mensurado o trabalho de produção material. Agora, só que nós estamos em transição para o trabalho de produção imaterial. Agora, esse trabalho de produção imaterial, que é isso que eu estava dizendo aí, por exemplo, você fica você está na academia, tirou aquela foto. Você acha que gastou ali uns 3 segundos, mas não. Ali tem um tempo que você demorou para aprender a malhar, né? E se você aprendeu, então alguém te ensinou, então tem conhecimento envolvido, tem informações, tem inteligência geral, né? E tem alguém sempre que vai lá te assessorar para isso, né? É possível a gente medir isso tudo aí? Tem alguma unidade comum para eu quantificar quanto me custa isso tudo? Alguém te estimulou para você ir à academia. Tem uma unidade de medida para mensurar quem me estimulou a ir à academia? Você prepara aí um buffet, tem unidade de medida para você medir o quanto que seu buffet é melhor que o do outro, né? Cada bolinho, cada peça que você faz, com todo cuidado, né? Toda aquela decoração, como é que a gente mede aquilo tudo? Então, isso é trabalho de produção de material. Isso envolve, talvez, a tua mãe, tua avó, né? Uma vida, aí talvez 18 anos todos, você sempre ajudava alguém, você foi aprendendo um monte de coisa, né? Às vezes brincando, quando você era bebê, te colocavam ali para brincar, manipulando preparando alguma massa, como eu vi minha sobrinha preparando massa já desde pequena, né? Para depois fazer pastel. E quando essa pessoa se tornar uma moça de 18 anos ou mais, começar a abrir seu negócio e vender lá, qual é o valor, qual é o preço? Como que a gente pode precificar isso que começou já aos 8 anos? Isso é o trabalho de produção de material. Isso é o trabalho de produção de material. Está todo mundo envolvido, teu tio, sua avó, seu amigo, se o seu
namorado, namorada, o esposo, esposa te estimula nisso, te ajuda, tem interesse também, né? O tempo que você não está, você está fazendo um curso e a pessoa segura essa onda, por exemplo, em casa, né? Vai agilizando algumas coisas que para você chegar em casa, não ter que fazer isso, né? Principalmente isso vai mais para os casais, né? Porque às vezes o outro, só porque sai para trabalhar, acha que o que fica em casa não dá guarida, mas dá guarida. Porque sem ela, na hora que voltasse trabalho, ia ter que ficar lá. Lavar a louça, lavar a roupa, preparar comida, né? E quanto é que vale o trabalho invisível, que é da pessoa que ficou lá dentro de casa? Da avó, às vezes é a avó que fica lá, da tua mãe, do seu pai. Quanto é que vale esse trabalho? Então, isso é para refletir sobre isso. Aqui, o que é importante saber, para vocês que são gestores do agronegócio, é o seguinte: nós estamos em transição para o trabalho de produção imaterial. Então, o que você vai fazer na hora de inovação, na hora de pesquisa, né? Inovação tecnológica? Vocês estão fazendo gestão, gestores de agronegócio, se vão atuar. Então, vocês têm que buscar o quê? Por exemplo, para a fazenda, gente com mais bagagem em conhecimento, informações e inteligência gerais. Porque a própria pessoa já se tornou uma mercadoria. Você tendo esse pacote aí com conhecimentos, informações, inteligências numa pessoa, a sua empresa vai ter o melhor capital humano. E vai ter maior renda. Vai ter maior renda. Então, fica aí o alerta. O que é mais fácil ter? Onde é mais fácil ter mais pesquisa, mais inovação? Onde eu tenho maior empregados com maior conteúdo de conhecimento, com mais informações, com mais inteligências gerais, ou onde eu tenho empregados com pouco conhecimento, poucas informações e poucas inteligências gerais? Onde que eu vou ter mais pesquisa e inovação, né? Não preciso nem dar a resposta, né? Está bem claro. Então, vamos seguir. Então, vou aqui falar desse programa, exemplificar aqui a economia do conhecimento com esse programa de computador. Então, veja, tenho lá um programa de computador. Por exemplo, você pega aí o Google Maps, né? O meu decodificador ali, né? Esses programas vão fazer o quê? Eles vão organizar e gerir interações complexas, né? Entre um grande número de atores e variáveis. Coisa que, se você colocasse aí para fazer, você ia precisar de muitos trabalhadores. Então, para você simplificar, reduzir a mão de obra, né? Para você reduzir a mão de obra, você usa um programa de computador. Então, vocês aí, nessa questão de inovação no agro, vocês vão trabalhar em cima dos programas de computador. Hoje em dia é a melhor solução para inovar e todo mundo vai achar uma maravilha. Então, um programa de computador, ele pode mesmo, o próprio programa de computador, se você tiver, claro, o que você tem que ter como gestor do agronegócio? Você tem que ter conhecimentos, informações, inteligências gerais. Como que você adquire inteligências gerais? Indo para congressos, participando de guias de campo, de eventos, né? Então, vocês precisam participar desse lugar, porque é lá onde vão ter conhecimentos, informações, inteligências gerais. Aí vocês vão descobrir, tem uma impressora 3D, né, que quando compro um determinado aplicativo, instalo no computador,
ela consegue imprimir uma plantadora para um pequeno agricultor. É só depois montar, só botei um funcionário para montar, mas a própria impressora 3D imprime a plantadora. Isso é um exemplo básico. Você pode ter lá, imprimiu a plantadora, né, futuro, e a própria, né, plantadora, ela anda sozinha, ela planta sozinha. É só colocar as sementes ali, nem precisa do produtor, ela já vai plantando. Né? Você já está na robótica. Quer dizer, essa impressora 3D imprimiu uma máquina, essa máquina, dentro dessa máquina, a impressora 3D colocou um outro aplicativo, né? Um aplicativo que comanda a máquina. Um exemplo desse aplicativo que já está no carro, o próprio carro anda sozinho na estrada, reconhece as faixas da estrada. Né? Então, a própria impressora 3D pode imprimir instalações e comandar sistemas de produção. É só ter um outro aplicativo lá que tenha recebido essas informações dos sistemas de produção. Daqui a pouco teremos aí outras impressoras imprimindo, por exemplo, uma grade dessas para pequeno produtor. E por aí vai. Aí o que acontece? O conhecimento, o que vai fazer esse conhecimento? Quando eu digo esse conhecimento aqui no nosso contexto, estou falando desses programas de computador que eu citei aí. O que estão fazendo? Estão economizando muito trabalho social remunerado. Isso é importante, vocês têm que prestar atenção. Vejam só, vocês estão aí com a inovação. Eles podem muito bem, até sugiro, vocês, gestores de agronegócio, adquirir-se, procurar entender mais sobre como vocês podem aproveitar as impressoras 3D para inovar dentro dos setores do agronegócio. Aí você não precisa depender de ninguém, você mesmo cria a peça que você quer. Né? Você só precisa ter uma boa visão, e isso que é pesquisa, é inovação. Você vai ver lá um pesquisador, faz isso, tal, funciona, beleza, eu vou lá na impressora 3D, já tem esses produtos, até para vender para as outras pessoas, até para exportar para fora do país. Né? Então, tem que ler, tem que participar dos eventos, congressos, não há para onde fugir. Se nós estamos na economia do conhecimento e a pessoa não quer estudar, já viu que não vai dar certo, vai ser demitido. Não vai ser chamado para ser gestor de nenhuma fazenda. Se você não gosta de estudar, você está fazendo o curso errado. Né? Então, como gestor do agronegócio, você tem que estar atualizadíssimo. Atualizadíssimo. É a economia do conhecimento, tá? Porque eu produzo, sou banana, eu não preciso saber de mais nada, eu preciso saber de maneira de banana. Porque eu dirijo um trator, só vou lá, faço a lavra lá e vou embora, não preciso. Está enganado, pode estudar, que daqui a pouco vai estar na rua. Né? Então, o que esse conhecimento, esse programa de computador vai fazer? Vai economizar muito trabalho social remunerado. E o quanto que ele custou? Que ele custou uma mixaria. Ele custou uma mixaria. Então, estava dando exemplo ali de um aplicativo desse edificador, está custando 7. E você vai usar isso aí pelo resto da vida. Você fica 50 anos, 60, 80 anos. Aí você vai usar isso. A patente acaba aí aos 50 anos, então você vai usar 50 anos. Né? E depois de 50 anos você usa. Aliás, você não vai pagar nunca mais. Bom, isso para o meu caso. Mas vocês vão ver que para as empresas, elas conseguem, né, fazer com que você pague toda hora. Você pode ver aí, vai lá para os pacotes do computador, tudo é pago. Tudo é pago. Você quer antivírus? Paga. Paga anual, paga mensal. Não tem essa história de que pagou uma vez e usa toda a vida. Não existe isso. Okay? Mas o pesquisador, a pessoa que fez a pesquisa lá,
Fez a pesquisa uma vez, divulga aquilo e pronto, não recebe mais nada por aquilo. Mas só que o risco é isso mesmo, porque o conhecimento, um programa como computador, vai economizar muito trabalho social remunerado. Então, ou seja, né, esse programa, esses aplicativos que eu estava mencionando ali, o que eles fazem? Vão diminuir ou mesmo anular o valor de troca monetária de um número crescente de produtos e de serviços. Então, é isso que eu estou falando. Se todo mundo produzisse os aplicativos, por exemplo, se esses pacotes de computador aí, por exemplo, antivírus, eles foram produzidos, né? E aí o que acontece? A sociedade pagasse uma vez, né, para cobrir as despesas, os gastos que aquelas empresas tiveram na produção desse antivírus, né? E depois cessasse, depois já acabou, ninguém mais paga mais nada. Pô, aí ia ser muito bom, cara. Ia ser muito bom, porque o valor de troca monetário ia diminuir. Ou mesmo anular, é chegar um tempo que ninguém mais paga mais nada. Talvez seja isso que os governos tenham que fazer, porque eles dão um patente de 50 anos. Ao longo desses 50 anos, você pode cobrar o produto. Depois de 50, você não pode mais cobrar. Esse produto se torna de domínio mundial. Né? Aí o valor de troca monetário ia diminuir, ia tender a zero. Mas as empresas não querem isso. As empresas, o capitalismo não quer isso. Não quer isso. O Bill, não vou citar nomes aqui, né? Esses grandes empresários não querem saber disso. Querem todo dia ganhar mais um pouco. Ou todo dia ganhar um pouquinho, não, cada dia ganhar muito mais, muito mais. Então, o que eles fazem? Eles se apropriam dos meios de acesso ao conhecimento. Para você acessar um aplicativo, paga, né? Você paga. O que acontece com os pacotes de computador? Você quer acessar, sei lá o que, paga. Quer acessar um antivírus, paga. Né? Evitando que o conhecimento seja um bem coletivo. Então, nunca vai tender a zero. Mas será que precisa mais desse dinheiro? Esse dinheiro todo que eles estão arrecadando ainda é para cobrir as despesas? Não, é lucro. Lucro pelo resto, até o fim da humanidade. Né? Bom, vocês, como gestores de agronegócio, na vossa fazenda, o que vão fazer? Vão também trabalhar nesse mesmo sentido. Não estou dizendo que não é para vocês fazerem isso ser bom. Vocês criaram um programa de computador, bom, cobrem, façam o quê? Como é que chama? Assinatura. Só paga lá, seja em 6 meses, ano a ano, né? Faz um pacote, vários pacotes, a academia faz pacote lá. O que a academia gasta com aquelas máquinas todo dia? Não gasta muita coisa, não é um capital fixo, está lá. Mas até que gasta, porque tem que fazer manutenção aqui. Então, mas o aplicativo também tem que fazer atualizações. Mas o custo, claro que diminui. Quantas pessoas pagam no aplicativo? São milhões de pessoas. Temos bilhões de pessoas no mundo. Mas esse é o nosso mundo, né? Então, vocês, como gestores do agronegócio, eu vou dizer, não façam isso. Façam sim. Façam sim. Coloquem assinaturas nos aplicativos, vendam os aplicativos para quem der mais. Quem paga mais é leilão. Quem paga mais pelo aplicativo? Se paga milhões, muito bem, a empresa fica com lucro. Né? E você que está aí como gestor do agronegócio, tenta ser sócio da empresa. Se você não for, depois vão colocar na rua e você não vai lucrar nada com isso. Você vai explorar os outros e ainda depois vai ter que pedir emprego aí, talvez para quem você explorou no futuro. Então, eu acho que eu já vou parar aqui nesse slide aqui. Então, o que nós estamos vivenciando aí? O capitalismo moderno e o pós-moderno.
capitalismo moderno, ele é centrado sobre a valorização de grandes massas de capital fixo material. Por exemplo, uma academia tem capital fixo material. Né? O que é capital fixo material? Só que o que está acontecendo, né? Eu acho que o único setor aí que vai ter cada vez capital fixo material muito grande são as academias, são os locais de treino, né? As academias aí, né? Porque o futuro, cada vez mais, as pessoas vão ter que ir lá para não ficarem doentes, porque a gente não malha, a pessoa não malha a pessoa pela estética, é pela saúde. Então, as únicas os setores que vão ficar aí atrasados aí vai ser as academias. Porque o que está acontecendo? O capitalismo moderno está sendo cada vez mais rapidamente substituído por um capitalismo pós-moderno, que é o capitalismo que é. Você pode chamar ele de capitalismo cognitivo, capitalismo imaterial, né? Capitalismo de conhecimento, capital humano, né? Que é centrado em quê? Na valorização de um capital imaterial, capital cognitivo, que é o capital humano, capital de conhecimento. Por isso, estudem, né? E para a gente fechar a aula e você continuar a estudar, não temos para onde correr, sempre temos que estudar cada vez mais. E ainda agora, porque o nosso concorrente agora tem todo o que nós demos de conhecimento, que é a inteligência artificial. Então, vocês têm que estudar ele. Então, o trabalho de produção material mensurável em unidades de produtos produzidos por unidade de tempo, também é a mesma coisa. Quer dizer, a mesma coisa. Esse trabalho de produção material é o capitalismo moderno, que era mensurável em unidade de produtos produzidos por unidade de tempo. Né? Ele está sendo substituído pelo quê? Pelo trabalho, o material, que é o capitalismo pós-moderno. Né? Ele valoriza o quê? O capital material. Qual é o valor do capital material? O valor não pode ser oferido, a gente não sabe. Não pode ser oferido pelo tempo de trabalho que foi gasto para produzir um determinado produto. A gente não sabe. Esse é o grande problema. Então, vou parar por aqui. Deixa eu só ver se... Então, vou finalizar por ali, depois a gente continua. Então, pode ser que você esteja sendo... Só vou comentar essa parte só para finalizar. É o seguinte, pode ser que o dinheiro, hoje em dia, não tenha mais a equivalência que tinha nos anos 70. E é verdade. Vocês podem observar que os nossos... o seu pai, seu avô, essas pessoas ganhavam um tanto de dinheiro e conseguiam comprar várias coisas, conseguiram ter vários terrenos, né? Várias fazendas, várias coisas. Hoje você estuda muito, trabalha muito para não ter nada. Qual é o problema? O problema é esse, que nós já estamos no trabalho de produção imaterial, não mais de trabalho de produção material. Então, o dinheiro que nós estamos recebendo hoje como salário não é mais equivalente ao que as pessoas recebiam lá abaixo dos anos 2000. Não é, é pouco. Tinha que ser mais, porque está todo mundo trabalhando 24 horas. Você trabalha no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, 24 horas. Se você acordar e ir para o banheiro, você está dormindo, você acordou, você teve um pesadelo, você acordou, foi para o banheiro, você já vai trabalhar. Você responde uma mensagem lá do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Nem consegue mais dormir. Você trabalha 24 horas. E esse dinheiro todo vai para onde? Vai para essas grandes empresas aí, dessas redes sociais aí. Então, e não é só aí onde o dinheiro vai embora nos cartões, nos juros.
Então, a coisa está séria. Por isso que a geração atual não consegue ter mais o padrão de vida que a geração da antigamente tinha. Então, gente, vamos encerrando aqui, depois continuamos esse debate na próxima aula, né? Pessoal, estudem, vou deixar aí mais um fórum, né? Bons estudos. Lembrem-se que nós estamos na economia do conhecimento e que tem muito malandro por aí, querendo se aproveitar do seu conhecimento. Mas ainda assim, você tem que estudar e para você sair dessa malandragem, para você escapar desses malandros, tem que estudar ainda mais, né? Ok? Então, apliquem isso aí para a gestão do agronegócio, não deixem de aplicar, né? Não é um negócio muito bom, mas é assim que funciona o capitalismo atualmente, ok? Bom final de semana e bons estudos.